Dando continuidade ao nosso encontro, convidamos ao palco o senhor Carlos Pereira para ministrar a palestra Principais Propostas do Presidente Eleito. Carlos Pereira é professor da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas e possui pós-doutorado em Ciência Política pela Universidade de Oxford. Aqueles que desejarem enviar perguntas ao palestrante, solicitamos que levantem a mão para as recepcionistas do auditório para que elas possam entregar o formulário. Se desejarem, podem enviar a pergunta via WhatsApp pelo número 992150428. Vou repetir, 992150428, conforme exibido no telão. As perguntas selecionadas vão ser respondidas no fim da palestra. Por favor. Obrigado, bom dia. Obrigado pelo convite especial a Guilherme. Prazer estar aqui e compartilhar com vocês algumas das minhas pesquisas, especialmente aplicadas a algumas simulações que eu vou mostrar para vocês hoje, de potenciais cenários diante das escolhas do presidente eleito, Jair Bolsonaro, especialmente no que diz respeito à sua relação com o Legislativo. Como todos sabem, nós vivemos num regime presidencialista e vamos dizer assim, a peculiaridade do nosso presidencialismo é que ele convive com o multipartidarismo. Um multipartidarismo multifragmentado, né? Talvez a gente tenha o presidencialismo mais fragmentado do mundo. O que tem levado necessariamente presidentes eleitos não desfrutarem de uma maioria legislativa saída das urnas. Apenas em uma ocasião, desde a redemocratização, o partido do presidente eleito saiu com maioria legislativa nas duas casas, na Câmara dos Deputados e no Senado, que foi em 1986, durante o presidente Sarney, especialmente em função do grande sucesso do Plano Cruzado. Naquela época, o PMDB conseguiu ser o grande vitorioso e conseguiu fazer maioria. Desde então, o máximo que presidentes conseguiram obter de número de cadeiras na Câmara dos Deputados foi 20%. E isso necessariamente impossibilita ou cria grandes dificuldades de governabilidade. Governabilidade pressupõe a construção de maiorias estáveis, maiorias capazes de se traduzir em apoio legislativo concreto e sustentável. Então, existe esse impasse, né? no presidente eleito, diante de uma maioria dos eleitores, mas tem que se deparar com a condição de minoria. E a saída encontrada pelos presidentes em um espaço multipartidário, não apenas no Brasil, mas onde essa combinação institucional se verifica, é a formação de coalizões pós-eleitorais. Formação de coalizões, ou seja, o convite a partidos a fazerem parte do governo. E essas escolhas, elas engendram custos de várias naturezas, que eu vou discutir com vocês aqui, e que têm repercussões diretas sobre as chances do sucesso que o presidente vai ter no Legislativo e a sua capacidade de governabilidade. Eu vou argumentar aqui que o presidente funciona como um gerente, certo? Vocês que gerenciam empresas, talvez este seja um bom paralelo. O presidente é um gerente da sua coalizão. E eu vou argumentar aqui que o presidente tem 4 escolhas a fazer. E essas 4 escolhas, elas têm uma repercussão direta sobre o sucesso ou insucesso que o presidente vai viver dentro do Legislativo. Essas 4 escolhas dizem respeito ao tamanho da coalizão, ou seja, o presidente pode montar coalizões com um grande número de parceiros ou com um pequeno número de parceiros. Esses parceiros, eles podem ter agendas ou preferências ideológicas semelhantes, bem homogêneo ou não, ele pode ter preferências bem díspares, bem heterogêneas. Além disso, os presidentes podem compartilhar poder com esses parceiros, poder e recursos com esses parceiros, levando em consideração o peso político de cada um desses parceiros. Por exemplo,
Alguns presidentes no Brasil levaram em consideração, um bom exemplo é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que ele alocou poder e recursos aos parceiros diante da sua coalizão, proporcionalmente ao peso de cada um deles no legislativo. Então, se um partido X tem 15% de cadeiras no legislativo, normalmente esse partido, se ele aloca proporcionalmente poder e recursos a esse parceiro, aloca 15% de poderes e recursos para esse parceiro. Bem como a gente também teve presidentes que alocou poder e recursos de forma muito desproporcional ou quase monopolista. Por exemplo, o ex-presidente Lula, por exemplo, quando tomou posse em 2003, dos 35 ministérios que ele criou, 60% desses ministérios foram alocados para o próprio PT. 85% dos cargos dentro da burocracia pública foram alocados para o próprio PT. Ou seja, sobrou poucos cargos e espaços no governo para os demais parceiros. Isso é o que eu chamo de uma alocação monopolista versus uma alocação proporcional. Então, o presidente decide quantos parceiros vão participar da coalizão, o quão homogêneos ou heterogêneos eles são, a quantidade de poder e de recursos que eu vou compartilhar proporcionalmente ou não com esses parceiros, e a última escolha do presidente diz respeito a o quão próxima essa coalizão será da mediana agregada do Congresso. Ou seja, cada legislativo ele tem uma preferência mediana, que ela pode ser mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro. Quando esta coalizão do presidente, ela espelha, ela traduz, ela é representativa da preferência mediana do Congresso, o presidente tende a ter menos dificuldades no legislativo. Entretanto, quando essa coalizão que o presidente forma, ela é distante, ela é incongruente com a preferência agregada do legislativo, o presidente tende a enfrentar mais dificuldades no legislativo. Então, as hipóteses que eu vou construir aqui com vocês é o seguinte: coalizões grandes, coalizões muito grandes, coalizões heterogêneas, com mais diversidade ideológica, coalizões que concentram muito poder e recursos em apenas um dos parceiros, normalmente com o partido do próprio presidente, e coalizões que são incongruentes com a mediana do Congresso. Quando o presidente faz isso, o presidente vai enfrentar mais custos de governabilidade, maiores custos de coordenação e, consequentemente, mais insucesso legislativo. E, pior ainda, esse presidente vai enfrentar mais ativismo investigativo das instituições de controle do próprio legislativo, criando problemas potenciais de governabilidade e incômodos, né? Porque muitas dessas comissões de investigação do legislativo podem revelar não apenas corrupção, mas podem revelar inadequações e decisões do próprio executivo. Então, se o presidente quiser ter, vamos dizer assim, capacidade de governo, se ele quiser ter uma relação virtuosa com o legislativo, é recomendável que o presidente construa coalizões com o menor número possível de parceiros, parceiros que sejam congruentes ideologicamente, compartilhem poder e recursos, levando o peso político de cada um desses parceiros em consideração e tomem como referência a preferência mediana agregada do Congresso como forma de que as políticas não destoem do que o Congresso deseja. Se o presidente fizer isso, ele tenderá a ter mais sucesso legislativo, menos custo de governabilidade e menos problemas de investigação com o próprio legislativo. Bem, esse seria o mundo ideal, né? Obviamente que o presidente, quando faz essas escolhas, ele faz essas escolhas diante de restrição. Quer dizer, todas as nossas escolhas na vida, elas têm trade-offs, né? Elas nunca são geradoras apenas de virtudes, mas também de problemas. E o presidente vai ter que calcular isso diante do que a realidade oferta para ele, do que o mercado político oferta, né? Um dos elementos que constrange essas escolhas do presidente, ou de qualquer presidente, não apenas do presidente Jair Bolsonaro, que acabou de ser eleito, é o grau de fragmentação partidária, certo? Quando o presidente vai lidar com um legislativo menos fragmentado,
teoricamente, ele teria menos problema, porque ele teria menos problemas de coordenação. Quanto mais fragmentado é o jogo, mais difícil é para o presidente. Então, essas escolhas que eu mencionei anteriormente, elas não são destituídas de restrição. Elas enfrentam restrições importantes. Essa é a primeira delas, o grau de fragmentação partidária. Outro elemento que eu mencionei para vocês inicialmente é o próprio tamanho do partido do presidente. Quando o partido do presidente já sai com uma dianteira muito grande, menos dificuldade ele vai ter, menos necessidade ele vai ter de atrair novos parceiros, dado que o próprio partido dele já ocupa um número suficientemente de cadeiras. Outro aspecto importante é saber qual a ideologia média do Congresso. Se o Congresso, isso não é escolha do presidente, é uma escolha das urnas, é uma escolha do eleitor. Muitas vezes, um presidente pode ser de esquerda e o Congresso pode representar uma preferência de direita. Então, o presidente vai enfrentar um impasse: devo governar para os eleitores que me elegeram, que têm uma preferência de esquerda, ou devo levar em consideração a preferência da mediana do Congresso, que é conservadora, ou vice-versa? Pode acontecer justamente o inverso. Então, isso é uma restrição, isso é importante levar em consideração, que essas escolhas não são livres de constrangimentos, né? Como quase nenhuma da nossa vida. E outra importante restrição é a popularidade do presidente, né? Um presidente muito popular, um presidente que desfruta de muita simpatia com o eleitorado, com a opinião pública, aumenta os custos do legislativo de contrariar as preferências do presidente. Já um presidente que tem baixa popularidade facilita, vamos dizer assim, ou diminui os custos de dissenso do legislativo de não apoiar o presidente. Quer dizer, existem várias outras restrições. Eu só quis trazer aqui algumas delas para não sinalizar que o meu modelo ele é naïve, né? ele é ingênuo. Não, ele leva em consideração restrições, mas, em última instância, eu argumento radicalmente aqui, eu faço questão de colocar a minha posição, que o presidente, em presidencialismo multipartidários, ele escolhe. O presidente Jair Bolsonaro, nesse exato momento, ele está se deparando com essas 4 escolhas: o tamanho, a heterogeneidade, o quanto poder e recursos eu vou compartilhar com meus parceiros, e se eu vou governar levando em consideração a mediana do Congresso, ou se eu vou ignorar essa mediana do Congresso. Cada uma dessas escolhas terá impacto decisivo sobre a probabilidade desse presidente ser bem-sucedido ou ser mal-sucedido dentro do Legislativo. Bom, aqui, só para motivar, eu calculei aqui, justamente desde o presidente Sarney, acho que é aqui, né? Não está chegando, porque é muito frágil. Aqui eu calculei a preferência agregada do Congresso, da Câmara dos Deputados, para ser mais específico, desde o governo Sarney até o governo Temer. A gente não tem ainda o governo Jair Bolsonaro. Mas, assim, cada uma dessas linhas aqui representa a mediana da preferência da coalizão de cada um desses presidentes, e essa linha 0 representa a preferência mediana do plenário. Ou seja, essa área cinzenta é uma área de segurança, vamos dizer assim, um intervalo de confiança, em que, quando o presidente monta coalizões próximas dessa linha 0, significa que a coalizão do presidente é congruente com o que o Congresso pensa. Por exemplo, o governo Sarney montou uma coalizão que foi muito congruente com a mediana do Congresso. Teoricamente, enfrentou poucos problemas de governabilidade. Já o presidente Collor, ele, quando montou o seu governo, ele montou uma coalizão conservadora, de centro-direita. Tudo que está acima do ponto 0 significa direita, tudo que estiver abaixo do ponto 0 significa esquerda. Então, o presidente Collor montou uma coalizão heterogênea e distante da preferência mediana do Congresso. Quando o governo Itamar assume, ele vai para a mediana. O governo Fernando Henrique governa sempre para a mediana do Congresso, faz uma gestão de coalizão muito congruente com o que o Congresso deseja. Já o presidente Lula, não. O presidente Lula, pela esquerda, monta uma coalizão que dista muito da preferência mediana do Congresso e governa assim durante os seus 2 mandatos. Também é seguido pela ex-presidente Dilma, que só tenta ir para a mediana do Congresso no seu 2º mandato, quando recebe o impeachment, e já é muito tarde. O presidente Temer, por outro lado,
ele, quando chega ao poder, ele vai justamente para a mediana do Congresso. Então, o que eu vou tentar mostrar aqui para vocês é que essa decisão do presidente de governar mirando ou ignorando a mediana do Congresso vai ter um impacto decisivo no custo de governabilidade e na chance de sucesso que esse presidente vai ter dentro do Congresso. Está claro até agora? Ok. Bom, isso é outra forma de mostrar a mesma coisa. Essa linha azul é justamente a mediana do plenário e essa linha verde é a mediana da coalizão. Você vê que em alguns momentos, dependendo do governo, essas medianas elas se aproximam ou elas se distanciam. Então, quando elas se aproximam, significa congruência, significa unidade de agendas e de ação entre o que o Congresso deseja e o que o presidente deseja. Certo? Bom, então eu vou ver o impacto disso no custo de governo. Certo? Essa é a minha variável dependente aqui. Aqui é uma variável que mensura custo de governo. Nessa variável custo de governo tem 3 componentes. Primeiro, o número de ministérios, que também é uma escolha do presidente, é uma prerrogativa do executivo. Aumentar o número de ministérios, por exemplo, Fernando Collor de Mello tinha 10 ministérios. Fernando Henrique Cardoso teve 21 ministérios. Lula teve 35 ministérios. Está se aproximando que o presidente Jair Bolsonaro vai ter em torno de 15 a 17 ministérios. Então, o número de ministérios impacta no custo que ele vai ter. Certo? Quanto mais ministérios, mais custos, mais burocracia, mais pessoas, mais orçamento. Então, aí entra o número de ministérios, os recursos desses ministérios e todas as iniciativas do legislativo. Eu acho que vocês sabem muito bem disso. Cada legislador no Brasil, eles têm a prerrogativa de emendar a proposta de orçamento anual, com emendas individuais e coletivas ao orçamento. Essas emendas, normalmente, têm como objetivo levar políticas locais, benefícios locais, como construção de pontes, ou construção de estradas, ou de postos de saúde, ou de escolas, ou praças esportivas, seja lá o que for. Então, cada legislador ele pode elaborar projetos, a proposta de orçamento elaborada pelo Executivo, e essas propostas, elas, uma vez aprovadas, se transformando em lei, e se forem de fato executadas, eu tenho várias evidências de trabalhos meus que mostram que parlamentares que têm mais sucesso alocando projetos locais nas suas redes de interesse local, ou seja, nas suas redes eleitorais locais, aumentam suas chances de reeleição. Então, é fundamental que o legislador tenha acesso a esses recursos e consiga, com isso, alcançar reconhecimento dos seus eleitores e serem premiados em função dessa eficiência. Mas eu coloco nesse meu modelo como uma função custo do presidente. Certo? O presidente vai ter custo porque vai alocar mais recursos com os interesses dos parlamentares, não necessariamente com os interesses dele. Então, eu agreguei tudo isso numa análise fatorial e chegou nessa distribuição. Aqui eu tenho como exemplo, desde o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso até o Temer em 2017. Como é possível observar, o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, o custo que Fernando Henrique teve no seu primeiro mandato com o Legislativo foi relativamente baixo, em comparação com outros presidentes. Note também que essa área azul corresponde ao custo do presidente com o partido do presidente, e essa área vermelha corresponde ao custo do presidente com os partidos aliados do presidente. Você nota que o padrão de custo do Fernando Henrique Cardoso foi muito maior entre os aliados do que com o próprio partido do presidente. Já com o presidente Lula, por exemplo, além do montante de custo ter aumentado consideravelmente, o padrão de custo também mudou. Houve um custo muito maior com o próprio partido do presidente do que com os partidos aliados do presidente. Esse perfil é muito interessante porque vocês já dão para perceber que eu vou tentar correlacionar a minha variável de gerência de coalizão, tamanho, heterogeneidade, proporcionalidade e congruência com essa variável custo. Certo? Então, a minha hipótese clara é que coalizões pequenas, homogêneas, proporcionais e congruentes com o Congresso gastam menos.
Coalizões que são grandes, heterogêneas, desproporcionais e incongruentes com o Congresso são muito caras e criam problemas para o presidente. Bom, aqui é só um teste estatístico, eu não vou entrar nesses detalhes, mas só para demonstrar para vocês aqui que quanto maior a distância ideológica da coalizão do presidente para o plenário do Congresso, maiores os custos de governabilidade. Essa variável é estatisticamente significante, não toca na linha zero. E interessante aqui que não importa o tamanho nominal, certo? O presidente, não importa o número de cadeiras da coalizão do presidente ou do partido do presidente. O que importa é se a coalizão do presidente ela é congruente com o que o plenário do Congresso deseja. Se ela é congruente, o presidente tem mais sucesso. Se ela é incongruente, o presidente tem menos sucesso. Outra coisa interessante é que essa variável aqui chama ENPP, é o número efetivo de partidos políticos. Aqui significa fragmentação partidária, também não importa, porque ela toca aqui na linha zero, que significa que essa variável não é estatisticamente significante nesse modelo, sugerindo que, mesmo em ambientes com muita fragmentação, isso é um mito na opinião pública brasileira, que acha que é impossível se governar num ambiente hiperfragmentado, o que as minhas análises sugerem é que isso, de fato, não se realiza. Mesmo em ambientes muito fragmentados, é o caso, por exemplo, do presidente Temer. Talvez o presidente Temer enfrente o Congresso mais fragmentado, o presidente Collor vai enfrentar o Congresso mais fragmentado, eu vou mostrar já já, mas mesmo com um ambiente muito fragmentado, o presidente Temer foi capaz de bloquear 2 denúncias de corrupção, mostrando grande eficiência do Executivo de manter unificada a sua coalizão a despeito da grande fragmentação. Aqui também mostra que quanto maior a diferença entre a mediana da coalizão e a mediana do Congresso, menor o sucesso legislativo, menos sucesso o presidente tem do Congresso. De novo, a fragmentação partidária não importa, o tamanho nominal, não importa também a popularidade do presidente. Presidentes muito populares ou com baixa popularidade pode ser muito efetivo. Por exemplo, você teve presidentes muito populares, foram muito efetivos no início, como Fernando Collor de Mello, ou o presidente Temer, que foi muito impopular, ainda é, mas que tem muito sucesso dentro do legislativo a despeito da sua popularidade. Então, o que importa, em última instância, para o presidente ter sucesso legislativo é como ele gerencia a sua coalizão, certo? Eu estou enfatizando esse ponto para ficar bem claro. Bom, vamos então para a realidade. Deixa eu pegar uma água aqui. Vamos então para a realidade. Isso aí é o Congresso que acabou de ser eleito, né? Congresso que acaba, a distribuição. Aqui a Câmara dos Deputados. Como pode ver, como eu falei antes, o partido do presidente melhorou bastante, né? Porque o partido do presidente só tinha 4 deputados federais, partiu agora para 52. O que significa um resultado espetacular do seu ponto de partida, mas extremamente inferior para governar num presidencialismo multipartidário, o que vai obrigar o presidente a montar coalizão. O presidente não tem escolha. Se o presidente... Quer dizer, o presidente tem uma escolha. Eu vou até antecipar esse ponto. Como a gente conversou por telefone, uma das escolhas que o presidente vai ter diante desse ambiente hiperfragmentado e não necessariamente consistente com a preferência do presidente é não montar coalizões estáveis, estabelecer mecanismos diretos de comunicação com os eleitores. A literatura americana é muito desenvolvida sobre isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas ontem teve eleição para o Legislativo nos Estados Unidos e o presidente Donald Trump ele tinha maioria nas 2 casas legislativas e ele perdeu a maioria agora na House of Representatives, né, na Câmara dos Deputados dele. Ele manteve, inclusive até aumentou a maioria no Senado, mas ele perdeu a maioria na Câmara dos Deputados. Os democratas passam agora a ter maioria de cadeiras. Essa condição, a literatura americana chama de governo dividido. Governo dividido é quando o partido do presidente, num presidencialismo bipartidário, não tem maioria em uma das casas legislativas. Governo unificado é quando ele tem maioria nas 2 casas legislativas. Nesse tipo de presidencialismo bipartidário, que é diferente do nosso, que é presidencialismo multipartidário, o presidente, numa situação de desvantagem, agora que o presidente Trump vai enfrentar, de desvantagem na House of Representatives,
O que é que ele pode fazer? O que a literatura tem dito que normalmente presidentes nessa condição fazem? Fazem o que a literatura chama de going public, ou seja, estabelecem canais diretos de comunicação com os eleitores, bypassando, né, o legislativo, porque interpreta o legislativo como uma arena adversarial. Então, dado como o legislativo vai obstaculizar o meu interesse, eu bypasso o legislativo, estabeleço conexões diretas com o eleitor. Como eu sou popular, como eu tenho poderes de comunicação direta com o meu eleitor, eu aumento os custos de dissenso para que o legislador não apoie as minhas iniciativas. Essa mesma literatura argumenta que essa estratégia é muito virtuosa para o presidente, mas apenas no curto prazo. Por quê? Porque normalmente, principalmente em situações de presidencialismo inaugural, como é o que a gente vai ter agora, como uma nova elite chega no poder, como o presidente Jair Bolsonaro, ela rompe com a elite anterior, então chega em seu primeiro mandato, então ela desfruta do que a literatura também americana chama de grande lua de mel, de um benefício da dúvida, não só dos eleitores, mas da opinião pública, de investidores, de vários setores da sociedade. As pessoas apostam, querem que a coisa dê certo, né? Tem essa benevolência inicial. Então, dada essa benevolência, esse cenário positivo, a estratégia de bypassar supostamente uma arena adversarial gera resultados muito positivos, porque os custos de não apoiar as iniciativas do presidente são muito altos para o legislativo. Entretanto, essa mesma literatura sinaliza que esses custos vão crescendo, porque ao passo em que os legisladores se sentem negligenciados, se sentem não valorizados, se sentem ignorados pelo executivo, as animosidades entre o executivo e o legislativo tendem a aumentar no médio e longo prazo. Então, assim, essa literatura diz que no médio e longo prazo, se o presidente utiliza comunicações diretas com o eleitor, ao invés de montar coalizões estáveis, coalizões sustentáveis, que migrem durante todo o seu governo com ele, pode gerar situações desagradáveis no médio e longo prazo. Então, essa é a situação que o presidente Jair Bolsonaro vai ter que lidar. Tem um ambiente muito fragmentário, 30 partidos no legislativo. Obviamente que esses partidos vão diminuir, porque houve uma reforma eleitoral importante com a cláusula de barreira, e tem 9 desses partidos que não alcançaram a cláusula de barreira, e muitos desses partidos são do espectro de centro-direita, o que provavelmente vão migrar para partidos maiores nesse espectro ideológico, talvez até para o próprio partido do presidente. Interessante é que, a despeito de grande fragmentação partidária, a mediana do Congresso, aqui, essa linha cinza aqui, não alterou, ou alterou muito pouco. A coalizão foi um pouquinho para a direita, mas era mais ou menos aqui. E antes o MDB ocupava justamente a mediana do Congresso e, surpreendentemente agora, a mediana do Congresso, ou seja, o voto pivotal. Por que eu estou enfatizando tanto a mediana? Porque em uma decisão agregada, em decisões coletivas, quem for o voto mediano, quem for o voto de pivô, é o voto decisivo, é o voto de Minerva. E, consequentemente, o presidente se torna mais vulnerável a esse voto de Minerva, porque quem se localizar nessa posição pode inflacionar o preço do apoio, certo? E nesse novo Congresso que acabou de ser eleito, a mediana do Congresso é o PSDB. O PSDB, em que pese ter sido fragorosamente derrotado para a presidência e ter perdido substancialmente o número de cadeiras no Legislativo, vai ocupar um espaço pivotal no Legislativo. Então, se souber utilizar essa posição estratégica, vai poder servir de mediano importante para o governo Bolsonaro. Entretanto, a despeito de grande fragmentação, você veja que existe uma agregação de interesses muito grande entre potenciais aliados em torno da mediana do Congresso. Então, se o presidente Jair Bolsonaro decidir montar coalizões e governar através delas, as urnas foram muito generosas com Bolsonaro. As urnas geraram as condições, talvez mais favoráveis, com exceção talvez do governo Sarney, mas mais favoráveis para um presidente depois da redemocratização, porque ele vai ter potencial de montar uma coalizão majoritária
com os partidos de centro-direita, que estão localizados em torno da mediana do Congresso. A oposição, ela no máximo vai alcançar em torno de 30% do Congresso, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro tem condição de montar uma coalizão com 70% do Congresso. Coalizão essa extremamente homogênea, porque tem uma agenda semelhante, de centro-direita, e muito próxima da maioria do Congresso, ou seja, preencheria, teoricamente, as condições ideais para se governar e ter sucesso legislativo a um baixo custo. O surpreendente, como a gente tinha conversado ali antes de começar o seminário, é que o presidente Jair Bolsonaro tem dito que não vai governar por coalizão. E aí abre-se o grande paradoxo. O grande paradoxo. E esse problema aconteceu porque o presidente Jair Bolsonaro utilizou como uma das grandes ferramentas, estou bem, obrigado, utilizou como uma das grandes ferramentas de campanha política a identificação do presidencialismo de coalizão como toma lá da cá ou como sinônimo de corrupção, o que é um equívoco, na minha opinião. É um equívoco porque já tivemos presidencialismo de coalizão no passado no Brasil, muito virtuosos, e já tivemos presidencialismo de coalizão no Brasil muito predatórios. Então, a predação ou a virtude não está no desenho institucional, mas na escolha do gerente, na escolha de como o gerente decide se relacionar com a sua maioria. O que eu estou querendo dizer com isso é que o Jair Bolsonaro, em algum momento, vai ter que fazer uma escolha. E essa escolha não é destituída de custos. Ou ele vai perder com o eleitor, ou ele vai perder com o Congresso. Porque se ele continuar com o discurso de não governar via coalizões estáveis, mas de coalizões episódicas, qual é o risco disso, além de criar animosidade com o Congresso? É de se tornar vulnerável, uma vez que a cada issue, a cada questão a ser votada no Congresso, uma nova coalizão vai ter que ser construída. Os custos de coordenação são maiores. E não só isso, nem a todo momento o presidente governa com grande popularidade. Ao tempo em que o tempo de governo vai passando, alguma fragilidade governativa vai aparecer aqui ou acolá. E é fundamental que o presidente tenha um escudo protetor no legislativo, dando salvaguarda contra potenciais ações da oposição. Consequentemente, os riscos de se governar através de coalizões episódicas ou ad hoc, ao invés de coalizões estáveis, é de se vulnerabilizar ao longo do tempo, e o poder de barganha que hoje está na mão dele, em função dele ter grande popularidade, ele ter grande capacidade de ação, ter um mandato vindo das urnas, esse poder de barganha paulatinamente ser transferido para o legislativo, que se sente maltratado ao longo do tempo, e que por isso vai inflacionar o preço do apoio, colocando em risco a sua própria governabilidade. Essa condição se torna mais óbvia ainda, esses riscos, quando se observa o Senado, porque o Senado, você observa uma grande fragmentação também, e vamos dizer assim, porque com o Senado não renovou na sua totalidade, quer dizer, teve um terço do Senado que permaneceu, o que configurou ainda o MDB como a principal bancada do Senado, o que torna o MDB no Senado o partido mediano, ou seja, em última instância, se Bolsonaro quiser ter uma boa relação com o Legislativo, terá que levar em consideração as preferências do PSDB na Câmara e do MDB no Senado Federal. Se ele negligenciar essas preferências, os custos de governabilidade vão aumentar. Bom, eu tenho que correr. Eu elaborei 3 cenários para a gente raciocinar. Um cenário benevolente, que é o cenário 1, um cenário intermediário e um cenário ruim. Diante das minhas variáveis de gerência de coalizão, a distância ideológica da coalizão para o Congresso, a média da congruência, o tamanho do partido do presidente, a fragmentação, a concentração de poder, o tamanho da coalizão, assim sucessivamente. Então, eu mexi com várias dessas variáveis e
e fiz simulações computacionais, certo? E o que me gerou esse gráfico maluco aí. Eu vou explicar. A variável dependente aí é custo de governabilidade, aquele gráfico de custo de governabilidade. A gente vê, por exemplo, que durante Fernando Henrique Cardoso, aqui no início, o custo era bem baixo, foi aumentando no seu segundo mandato, chegou na estratosfera com o governo Lula e governo Dilma, caiu depois e aqui está mais ou menos com o governo Temer. Esses 3 pontos cor-de-rosas aqui são as minhas simulações da estratégia de Jair Bolsonaro em relação ao Congresso. Aqui o cenário benevolente, aqui o cenário intermediário e aqui o cenário ruim, certo? Então aqui, se o Bolsonaro concentrar muito poder no próprio partido, não compartilhar poder e recursos com os parceiros, se apenas 2 partidos derem suporte e se tiver uma diferença ideológica muito grande entre a coalizão e o Congresso. Se isso acontecer, os custos de gerência de coalizão de Bolsonaro vão ser maiores da República. Vão ser os maiores da República, ou seja, vão ser maiores do que os custos do presidente Lula e da presidente Dilma. Assumindo que o presidente Bolsonaro tenha apreendido, e é sempre importante que exista um processo de aprendizado grande, são 7 mandatos legislativos, eu quero crer que ele aprendeu as rotinas legislativas, os procedimentos legislativos, a importância de levar em consideração o legislativo. Então, se o presidente Bolsonaro tiver aprendido a importância desse jogo, ele tem condição de forjar uma coalizão extremamente virtuosa, que vai lhe dar suporte a um custo extremamente baixo, muito parecido como foi os custos de gerência de coalizão do Fernando Henrique Cardoso I, em que ele conseguiu aprovar só no primeiro ano de mandato 17 emendas à Constituição. 17 emendas à Constituição só no primeiro ano de mandato. Mas isso não foi decorrente apenas do charme do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ou da sua popularidade. Isso foi decorrente de uma boa gestão de coalizão, de ter dividido o poder com parceiros, de ter montado uma coalizão que espelhava a preferência mediana do Congresso. Então, quando o presidente toma essas escolhas, ele facilita a sua vida. Quando o presidente negligencia essas escolhas, ele cria problema para ele mesmo. Então, essa que é a principal mensagem que eu estou querendo deixar aqui com vocês. Quer dizer, o presidente ter maiores ou menores custos legislativos não decorre da sua popularidade, nem tampouco do mandato que ele traz das urnas, mas das escolhas que ele faz de como se relacionar com o legislativo a partir de então. Bom, já está bem claro a minha posição. Vamos, então, discutir um pouco, para concluir, quais são os riscos desse governo de montar minorias. Existe esse risco, se ele não se livrar dessa promessa com o eleitor. Se ele se livrar dessa promessa e ele justificar para o eleitor que foi um momento de campanha e que agora é importante governar, e para governar é preciso montar maiorias, e montar maiorias significa negociar, significa conceder, significa levar em consideração parceiros. E aí essa discussão, se vale a pena ou não ir para o público direto ou governar com o Congresso, e definitivamente eu estou convencido que a estratégia de ir para o público não terá grande vantagem, talvez só no curto prazo, mas no médio e longo prazo isso vai gerar custos de governabilidade crescentes, e a qualquer vulnerabilidade que o presidente passe, porque é possível, numa gestão de 4 anos, em algum momento o presidente passa por alguma vulnerabilidade, não precisa nem ser um escândalo de corrupção, pode ser uma crise econômica mundial, pode ser, sei lá, uma queda do preço de petróleo no mercado internacional, um choque exógeno, não tem nada a ver com um choque endógeno, mas no momento, sei lá, se a política econômica do governo não consegue reduzir desemprego como se esperava, no curto prazo, e o governo vai perdendo popularidade em função disso, quando o governo mostra alguma vulnerabilidade em função de ter negligenciado o Congresso, os custos de governabilidade vão para as alturas. Bom, tem que correr aqui. Bom, a despeito dessas crises políticas, estou convencido de que os riscos de uma crise institucional são mínimos, eu diria 0.
a nossa democracia ela é muito forte, ela tem se consolidado, ao passo em que o Constituinte de 88, ontem celebramos 30 anos da nossa Constituição, em que o presidente eleito, inclusive, honrou seguir a Constituição. Além de ter delegado muito poder para o presidente, ela constituiu uma série de poderes impressionantes para instituições de controle que tornaram essa democracia estável e com muita capacidade de impor limites a esse presidente se ele vier a desviar. Então, eu estou convencido na qualidade da nossa democracia, na qualidade das nossas instituições. Eu tenho vários gráficos aqui que sugerem isso, mas eu fui solicitado a discutir um pouco sobre as prioridades, sobre a estratégia que o governo está tendo. Bom, o governo até então ele tem optado por delegar muitos poderes e formar superministérios, né? Isso acontece normalmente quando você desfruta de pouca informação, você delega, numa estratégia gerencial, você pode delegar muito. Então, o presidente também corre riscos de coordenação e de controle desses próprios superministérios, né? Na área da economia, na área de infraestrutura, na área de segurança e combate à corrupção. Quer dizer, ao convidar o juiz Sérgio Moro para o seu ministério e delegar, como ele mesmo disse, carta branca a esse ministro, ao mesmo tempo que eu ganho popularidade, eu ganho aderência com o eleitor, porque o Sérgio Moro é popular e ele representa uma referência importante em combate à corrupção, mas eu, como gerente, eu perco. Eu perco porque eu estou delegando poder demais a um subordinado. Então, esse subordinado pode desviar da minha preferência. Do mesmo jeito, na economia, o novo ministro Paulo Guedes aparentemente tem superpoderes. No momento que eu delego muito poder nas empresas de vocês que vocês coordenam, vocês vivem esse dilema quase que cotidianamente. Quando vocês delegam muito poderes para um CEO ou para um gerente, vocês ganham flexibilidade, ganham capacidade de ação, mas vocês perdem controle. Então, existe esse trade-off que o presidente Bolsonaro vai ter que calcular. E como lidar com esse dilema. Não existe uma solução fácil. Não existe uma receita de bolo como minha mãe fazia no final da tarde com café. É aprendendo mesmo, é difícil escolha isso, né? O fine-tune. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês um dado rapidamente para mostrar como eu estou convencido de que essas prioridades aqui elas vão se verificar, independentemente até do presidente Bolsonaro, a despeito dele ter sinalizado já compromissos com essas agendas, mas assim, em função da sociedade, né? Aqui é um gráfico que eu produzi a partir de dados do World Value Survey, que mostra aqui o grau de insatisfação da população brasileira com a política, com a gestão da política econômica, e essa linha azul aqui representa como a população brasileira percebe como o governo ele é responsável pelo seu sucesso, pelo seu bem-estar. Você veja que no início da década de 90, a maioria da população brasileira não atribuía ao Estado responsabilidades para o bem-estar da população. Na realidade, a população brasileira acreditava que o sucesso para o bem-estar das pessoas era o esforço individual. Entretanto, com o passar desses anos, a população brasileira vem cada vez mais atribuindo poder ao Estado na promoção do bem-estar individual das pessoas e menos ao esforço individual das pessoas. Então, isso significa que existe uma crença dominante no eleitor brasileiro de uma responsabilização do Estado na proteção social, mas, ao mesmo tempo, combinado com o equilíbrio macroeconômico. Porque o grau de insatisfação com a política, com a gerência macroeconômica, ela reduziu a partir do Plano Real e voltou a crescer de novo diante das decisões do presidente Lula II e da presidente Dilma com a nova matriz econômica. Outra coisa animadora para mim é que a própria Folha de São Paulo mostrou isso aqui é dados de agosto de 2018, desse ano,
em que os eleitores foram perguntados o que era prioridade para eles. De fato, política social é muito prioritário, né? A grande maioria dos eleitores acredita que política social é fundamental, mas, surpreendentemente, até para mim, controle de gasto público se tornou mais importante do que política social. Ou seja, essa combinação de inclusão com responsabilidade, ela se torna dominante na sociedade brasileira. Então, como eu falei para vocês, existem instituições de controle muito fortes no Brasil, um judiciário independente, um Ministério Público, uma mídia investigatória independente. Quer dizer, essa combinação desse leque de instituições são capazes de ofertar controle a desvios, né? E isso também não se deve por acaso. Os meus trabalhos argumentam que isso se deve a uma escolha do presidente se transformar muito poderoso e com um ambiente de muita fragmentação. Muita gente reclama da fragmentação, mas foi graças à fragmentação, com um ambiente de um presidente forte, em que temos cheques fortes. Então, essas instituições se transformaram em poderosas por causa desta combinação institucional. Eu fiz um exercício aqui é para a América Latina, em que eu tenho aqui o número de partidos políticos que fazem parte da sua coalizão, que mensura justamente a fragmentação, com os poderes constitucionais do presidente. E a gente vê que quanto mais o presidente é poderoso e o ambiente é mais fragmentado, as instituições de controle são mais fortes. Não é por acaso que é justamente no Chile e no Brasil onde Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal são mais independentes e mais ativos. Quer dizer, essas instituições são garantidoras da nossa qualidade democrática, né? Elas são capazes de impor perdas a presidentes desviantes. Quero só enfatizar isso. Muita gente tem argumentado que com a eleição do novo presidente Jair Bolsonaro, em função dele ter dado declarações, no mínimo, não muito comprometidas com vários dos princípios democráticos, e aí as pessoas concluíram que o Brasil iria se transformar em autoritário. Eu tenho argumentado, inclusive em vários dos meus trabalhos, que a democracia ela não se garante em função do compromisso dos seus governantes com ela, mas a partir de instituições fortes capazes de impor perdas a governantes que desviam dela. E isso a gente tem de sobra, né? As nossas instituições são extremamente poderosas e fortes. Aqui eu fiz um gráfico mostrando desde o início da Operação Lava Jato até agora, com eventos que, por exemplo, fragilizam as instituições de controle e que fortalecem as instituições de controle, e o saldo é incomensuravelmente mais favorável ao fortalecimento das instituições de controle. Nós temos um judiciário, um Ministério Público extremamente vigoroso, capaz de impor perdas a presidentes que desviam. E, por último, só para concluir, eu prometi isso também, eu fiz um trabalho recente, encomendado pelo Banco Mundial, já que vocês trabalham na área de energia, e a ANEEL está aqui, entre as agências reguladoras que nós investigamos. Em 2005, eu não sei, talvez alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ler esse meu livro, que eu escrevi com outros autores sobre a qualidade das agências reguladoras no Brasil, publicamos em 2005, onde implementamos um survey com todos os diretores das agências reguladoras, naquela época, em 2005, e criamos um índice de qualidade regulatória. E aí, o Banco Mundial nos procurou, em 2016, 2017, nos solicitando para nós revisitarmos esse índice que nós criamos em 2005, depois de 10 anos das agências com suas respectivas vidas, e com as suspeitas de que os governos petistas tinham interferido nessas agências. A opinião pública, várias declarações na mídia de que o governo tinha contingenciado os recursos das agências, de que diretores foram nomeados não com critério técnico, mas por critério político, a utilização da vacância como estratégia para fragilizar as agências. Então, a gente decidiu revisitar, e a nossa hipótese original era que, diante dessas potenciais interferências dos governos Lula e Dilma nas agências reguladoras, a qualidade dessas agências regulatórias, elas tinham sofrido diante dessas interferências. Para nossa surpresa, e os dados não mentem, para nossa surpresa, a despeito dessas interferências terem sido reais,
essas agências apresentaram uma grande resiliência. Eu já estou sabendo, já estou no final. Então, assim, existe... Estou dando um exemplo apenas das agências reguladoras, mas a gente poderia passar isso para o Judiciário, para o Ministério Público. Então, quando essas instituições foram criadas, muitas dessas instituições não tinham nem pessoal próprio. O Ministério Público foi uma delas, as agências reguladoras foram uma delas. Você teve que fazer concursos públicos, não tinha nem prédio, não tinha nenhum espaço físico de atuação. Então, se desenvolveu rotinas, procedimentos, um pessoal muito qualificado que entrou para o concurso público completamente independente, sem interferência nenhuma dos políticos, que tiveram progressão na carreira completamente independentes. Então, para além de uma fé nas instituições, eu prefiro acreditar na qualidade das instituições. As instituições apresentam grande capacidade de resiliência, de resistência institucional, a despeito das interferências. Então, por isso que eu queria concluir a minha palestra com uma sinalização otimista, que, a despeito das idiosincrasias, ou mesmo vamos dizer assim, da retórica, até ponto aqui ou acolá excessiva do novo presidente, temos instituições capazes de ofertar pesos e contrapesos e checks, e que a própria democracia, a própria rotina democrática do procedimental dessas instituições será capaz de moderar e trazer o presidente para uma convivência harmoniosa com as instituições políticas no Brasil. Independentemente das políticas, as instituições, na minha opinião, brasileiras, elas estão rígidas e fortes e prontas e consolidadas. Muito obrigado. Temos uma pergunta aqui, em função do tempo, vamos fazer apenas uma, que chegou via WhatsApp. O que o senhor pode comentar sobre os riscos e efeitos da oscilação da popularidade e como isso pode mudar as coalizões? É uma ótima pergunta essa. Que pena que só vai ser uma. Bom, a popularidade, como a gente viu, ela tem baixo impacto sobre o custo do governo, mas ela não deve ser ignorada, né? Ele é um capital político, e ela ajuda, de fato, a que o presidente consolide maiorias e aumente os custos de desvio do legislativo. Então, esse é um elemento crucial que o presidente terá que levar em consideração, especialmente no início do governo. Mas, como dito anteriormente, é importante que o presidente não se fie apenas na sua relação com o público. São duas forças que podem ser congruentes ou podem ser antagônicas, dependendo das escolhas do presidente. Quer dizer, as expressões ou suporte popular, dependendo das escolhas do presidente, podem andar de forma congruente na mesma direção na sua relação com o legislativo. Então, eu vejo muito mais a popularidade como um elemento de agregação de preferências do que como um elemento de confronto de preferências. Então, se o presidente souber usar a popularidade para agregar preferências em torno de uma coalizão estável, eu acredito que esse governo terá tudo para ser virtuoso, independentemente de entrar no mérito se eu vou concordar ou não com as políticas que ele vai implementar. Mas eu quero saber na sua relação com o Congresso, ou seja, ele vai ter muita capacidade de aprovar com baixo custo e ter baixíssimo risco de crise de governabilidade. Agora, se o presidente utilizar esse capital com o eleitor para vulnerabilizar o legislativo, paulatinamente esse legislativo vai esgaçando, o tecido de cooperação vai se tornando mais escasso, e a popularidade, ao invés de se transformar em um capital político, pode se transformar em um veneno. Então, é um elemento em que o presidente terá que, estrategicamente, utilizar esse elemento como formador e garantidor de maiorias, e não como um mecanismo de bypassar potenciais maiorias opositoras.
Muito obrigado, professor.